Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao podcast Uma História de Fé, onde conversamos sobre fé verdadeira, experiências reais e transformações de vida. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos maiores tesouros que Deus nos concedeu, o perdão. Talvez tu carregas mágoas, dores antigas, culpas ou sintas que falhaste com Deus, mas a verdade é que vamos declarar hoje é esta: ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Entretanto, meus amigos, meus queridos, para essa conversa tão importante, eu recebo com muita honra aqui no nosso estúdio o nosso querido irmão pastor que veio diretamente lá dos nossos vizinhos, da Espanha, o nosso querido pastor Adilson Cupatela. Pastor Adilson Cupatela, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Graça e paz no nome de Jesus. Querido irmão pastor Davi, que era pequeno, agora é grande. Pois é, agora é Davi, é Divaldo. Antes era pequeno Davi, mas agora é pá. Entretanto, começamos a mudar já os nomes, porque o ministério assim obriga agora que nós temos que dinamizarmos. E olha, e até porque Saulo também mudou de nome. Então, quando chega uma nova estação nas nossas vidas, às vezes Deus prefere mudar o nome. Realmente, pastor Adilson. Realmente, nós temos que mudar o... Não assim totalmente, mas é só dar continuidade do nome. Pastor Adilson, meu amigo, como é que está a ver a Espanha? Olha, nessa fase, muito frio, muito frio. E eu posso dizer assim, é mais frio do que outra coisa. Opa, Tem de tudo, ok. mas tem muito mais frio. Não, agora, em relação a Portugal e a Espanha, qual dos dois faz mais frio? Olha, eu não posso dizer certo que é a Espanha, mas desde que eu cheguei aqui em Espanha, praticamente eu não... Portugal, diz que chegaste daqui de Portugal, mas... Ok, já estou acostumado entende a Espanha. com o país onde estamos agora. Desde que cheguei aqui em Portugal, praticamente eu digo que não estou a sentir frio. Estou a sentir calor, porque lá em Espanha nós estamos mesmo para baixo, a temperatura está muito para baixo, muito negativa, mas estamos a aguentar. Quando se tem um objetivo, quando se tem um foco, se tem frio, põe casaco, e se tem calor, liga o ar-condicionado e está tudo resolvido. Por isso que esse é o que nós temos aqui na Europa, é este lado. Quando você tem frio, usa o casaco. Quando você tem calor, usa o que nós temos. Pastor Adilson, nós hoje estamos aqui a falar de um tema muito pertinente: o perdão de Deus. Que tema. Pastor Adilson, numa pequena palavra, vai a primeira pergunta, pastor, em pouca palavra, o que é o perdão segundo a Bíblia? Perdão, uau, que tema abençoado. Biblicamente, o perdão, ele fala sobre remissão. Perdão fala sobre remissão. E quando nós vamos buscar um bocadinho sobre o que é remissão, nós vamos entender que remissão é o ato de perdoar. Remissão é o ato de perdoar. Então, quando nós falamos de perdão dos pecados ou perdão que vem de Deus, estamos a dizer que é remissão de ofensas, remissão de culpas, remissão de penas. Então, quando falamos do perdão de Deus, nós estamos a dizer de um homem que estava em um estado de culpa e que pela graça de Deus, Deus lhe alcança
para estar em um estado de inocência. Então, é com o perdão de Deus aonde o homem começa a dar os seus primeiros passos na fé. Porque ninguém consegue caminhar com Deus se antes esta pessoa não ser perdoada, não confessar os seus pecados, não mudar o seu estilo de vida. Então, nós estamos aqui hoje para isso mesmo, para enfatizar sobre o perdão de Deus. E até porque disse no princípio que o perdão é um tesouro. E é sim um tesouro, porque se nós olharmos para aquilo que é o objetivo da vinda de Cristo na Terra, nós vamos perceber que ele veio aqui para perdoar pecados. Amém. Por isso ele disse, eu vim para aqueles que eram, ou eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Mas os que receberam, receberam o poder, receberam a autoridade de ser chamados filhos de Deus. Mas esse receber não é só receber. Primeiro tiveram que se arrepender e, por meio do arrependimento, receberam o perdão de Deus, que é divino, e por meio disso começaram a dar seus primeiros passos na fé e na salvação. Amém. Entretanto, o perdão é mais ou menos isso que o pastor acabou de nos dizer. Pastor Adilson, por que tantas pessoas têm dificuldade em aceitar o perdão de Deus para suas vidas? Eu acho que isso é relativo, e posso dizer também é coletivo, posso dizer também que é individual. Eu acho que cada um tem o seu motivo, né, de olhar e, e não querer reconhecer, sabe, esta realidade para si. Mas eu tenho aqui alguns motivos. Eu posso dizer que o primeiro motivo é, primeiro, a falta de arrependimento genuíno. Ok. Falta de arrependimento genuíno. O segundo motivo que eu trago aqui é a falta de fé. E o terceiro motivo é a ignorância bíblica. Porque quando nós não estamos arrependidos dos nossos pecados, a nossa consciência em si sabe que nós não temos o perdão de Deus. Então, quando você é um homem que está na condição de pecador, que todos nós somos, claro, mas que pela graça fomos salvos, quando você é esse homem que está na condição de pecador e, mesmo assim, não está arrependido dos seus pecados, então você não crê no perdão. Você sabe que não, você não está arrependido. E por não estar arrependido, a tua consciência vai fazer crer que você não merece o perdão. E você continua pensando dessa maneira. O segundo motivo é a falta de fé. Há pessoas que Deus já perdoou. Ok. Mas eles não têm a fé que Deus perdoou. Só que aqui vem algo muito importante. Deus, ele é um Deus que não se esquece de nada. Mas eu consigo ver que tem uma coisa que ele consegue esquecer. Deus não se esquece de nada. Mas tem uma coisa que ele decidiu esquecer. É os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados ele lança no mar do esquecimento. Quer dizer, ele é tão soberano que não esquece nada, mas por sua livre e espontânea vontade decidiu esquecer os nossos pecados. Opa. Então, o homem precisa ter fé para acreditar que realmente o perdão é uma realidade, que o perdão está disponível, que o perdão já foi liberado, que a morte e a ressurreição de Jesus não foi em vão, mas foi realmente para transformar as nossas vidas, para nos dar uma oportunidade diferente. E o terceiro motivo que eu aqui trago é a ignorância bíblica. Porque quem não conhece a verdade sobre perdão, de certeza que não vai crer que existe perdão. Porque eu estou aqui hoje, sou pastor Adilson, pastor Davi está aqui hoje. Nós temos a consciência de que fomos perdoados por Deus. Por quê? Por causa do conhecimento da palavra. Porque se a palavra não existisse, a nossa ideia seria, não, nós somos pecadores e ponto final. Erramos e ponto final. Mas como temos uma palavra que nos dirige, um conhecimento que nos guia, então nós vivemos hoje de uma forma consciente. Não, eu fui perdoado. Por quê? Porque a Bíblia diz que se confessares os seus pecados, ele é digno, ele é justo para perdoar. Então é essa consciência que nós temos sobre o perdão.
Amém. Nesse caso, o perdão Uhum. também depende da palavra que nós carregamos com ela. Eu vou dizer assim, o perdão depende de uma decisão, em parte, de uma decisão. Porque eu sou daqueles que pensam que o perdão de Deus, ele é gratuito e ele está disponível para todo mundo. Mas Amém. ele alcança apenas a vida de algumas pessoas. E quais são essas pessoas? Os que se arrependem. Porque Deus não te obriga a se arrepender. Ele não te obriga a se arrepender, ele te ensina para que você se arrependa. Agora, ele próprio se obriga Amém. de que se alguém se arrepende, eu sou obrigado a lhe perdoar. Porque ele já colocou na sua palavra. Nesse caso, pastor, o arrependimento do ser humano Uhum. gera a obrigação do perdão de Deus. Gera por quê? Porque é o próprio Deus que escreveu na sua própria palavra. Estás a ver? Ele disse em 1 João 1,9 que se confessar os vossos pecados, ele é justo. Quer dizer, ele é sincero, ele é honesto. Justo por quê? Justo com a sua própria palavra, que ele já prometeu. Se você se arrepender, eu vou te perdoar. Então, João está a dizer que se arrependeres, se confessares os seus pecados, ele é justo para perdoar os seus pecados. Então, é um compromisso que Deus fez, não diretamente conosco. É um compromisso que ele fez diretamente com a sua palavra. Porque a grande verdade é que Deus não tem bem assim compromisso conosco. Deus tem compromisso com a sua palavra. E tudo que acontece conosco é mediante a palavra de Deus. Porque a palavra é a mediadora para que os céus se manifestem na terra. Amém. É mais ou menos assim que isso funciona. Pastor Edilson, entretanto, num caso, nós já vimos em casos parecidos que há um miliante, Sim. um malfeitor. Se ele tiver, ou melhor, no leito da sua morte, baleado, e ele se arrepender naquele momento, ele alcança o perdão de Deus? Olha, biblicamente sim. Biblicamente sim. E Jesus até ele é enfático em dizer, né, lá nos Novos Testamentos, que quando ele estava na cruz, prestes a morrer, a Bíblia diz que haviam 3 presos, que na verdade... Nesse caso, os ladrões da cruz. Ladrões da cruz. Tinha Jesus, tinha um ladrão num lado, tinha outro ladrão para o outro lado. Enquanto o que estava, vamos dizer assim, no lado direito, blasfemava e falava mal de Jesus, o outro disse, não, esse homem aqui escreveram rei dos judeus. Ele refletiu, se estão a colocar aqui que ele é rei, possivelmente esse tem mesmo um reino. Então ele foi inteligente. Ele pensa assim, Senhor, se o Senhor é rei, então quando entrares no teu reino, lembra-se de mim. Ele agiu com humildade, agiu com arrependimento, agiu com sinceridade. E este versículo bíblico, essa história, ela nos mostra que há a possibilidade de alguém que está à beira da morte, se acender as lâmpadas da sua consciência, do seu arrependimento e pedir ajuda a Jesus. Jesus está disponível, mas disponível para ajudar esta pessoa. Claro, temos base bíblica suficiente para afirmar e admitir que a pessoa pode ser salva nos últimos minutos de vida. Claro que você que me assiste agora não pode esperar estar prestes a morrer para se arrepender, porque existem várias formas de morrer. Porque há pessoas nesse momento que vão dizer, então se for assim, tá bom, eu posso me arrepender no último dia da minha morte, eu vou para os céus, ou melhor, eu posso fazer tantas coisas erradas como eu quiser e automaticamente eu vou para os céus, nesse caso. Se então, pastor Adilson, o pastor Adilson acabou de me dizer
que o ladrão da cruz se arrependeu logo. Mas se eu também automaticamente me desviar, pastor Adilson falou isso, então só vou me arrepender no leito da morte. Então, pastor Adilson, como explicar isso? Porque o caro espectador que está lá em casa e disse, então não adianta ir para a igreja, se eu estou vendo o que o pastor Adilson disse, que mesmo no último leito da minha morte, se eu, nesse caso, eu sou perdoado, será que eu sou perdoado automaticamente eu vou para os seus? Ou melhor, sou perdoado e sou salvo? Ou apenas sou perdoado? Porque quando, pelas poucas palavras que o pastor Adilson diz, é que quando Deus nos perdoa, ou melhor, quando eu me arrependo, automaticamente o perdão de Deus ele é me cedido. Então, se automaticamente o perdão de Deus é me cedido, significa que automaticamente a salvação de Deus vem para mim. Ou é uma coisa diferente, pastor Adilson? Olha, o que eu posso dizer é, não espera estar nos seus últimos minutos de vida para se arrepender. Por quê? Porque eu creio que esse tipo de perdão recebido à última da hora, ele é como extraordinário, é um ato extraordinário. E nem todo mundo vai ter a oportunidade. É tipo uma escapatória. É uma escapatória. Ok. E nem todo mundo vai ter a oportunidade de ver e de sentir que está a partir, que está a morrer. Porque existem várias formas de morrer. Imagina, alguém que foi atropelado, por exemplo, mas a pancada lhe deixou o seu cérebro consciente. Esse vai ter a oportunidade de pensar um pouquinho, de refletir um pouco, de talvez se arrepender, pedir perdão, ainda que já não consiga falar com os seus pensamentos, ele consegue se comunicar com Deus, para este caso. Mas há casos, por exemplo, de alguém que leva um tiro da cabeça, o cérebro. Essa pessoa morre na hora. Ele não tem nem segundos. Essa pessoa não tem nem segundos para falar, Jesus me perdoa. Então, às vezes, o diabo põe esse pensamento na cabeça das pessoas. Ah, não, você é muito jovem. Olha aqui para mim, por favor. Você é muito jovem. Curte mais um pouco. E há quem diz, eu vou curtir enquanto eu sou jovem. Quando eu ser velho, vou se entregar para Deus, vou se converter. A minha pergunta é, o que é que te garante que você vai chegar à velhice? Já parou? Já. Quando você velho, sou jovem. O que é que garante? O que é que garante que você vai chegar na velhice? Ninguém. Então, nós precisamos aproveitar cada oportunidade. Eu vejo esse podcast não simplesmente como um tema, mas como um alerta de Deus para a sua vida. Você que está distante de Deus, você que está longe da presença de Deus, você que um dia se serviu a Deus, você que é servo de Deus, mas que já não anda no caminho de Deus, isso é uma chamada de atenção. Não espera a velhice para se entregar para Deus, porque talvez você não vai ter a oportunidade de chegar até a velhice, pastor. Isso é verdade. Entretanto, não espera ser velho para poder se encontrar com Deus. Salomão disse, vaidade tudo é vaidade. Então, siga o conselho que o pastor Adilson lhe deixou agora. Pastor Adilson, entretanto, existe diferença entre perdoar e confiar. Novamente, ou melhor, se alguém te traiu e você perdoar, podes confiar novamente? Olha, essa pergunta é pesada, mas eu vou dizer assim, existe sim uma diferença entre perdoar e voltar a confiar. Um dia os discípulos, né, posso assim dizer, chegaram para Jesus e questionaram: Senhor, mestre, quantas vezes temos que perdoar alguém? Será que tem um número exato? Não. Por exemplo, se o pastor Davi pecar comigo 20 vezes, será que nas 21 devo perdoar? Como é que é?
E Jesus olhou para eles e lhe disse, vocês vão perdoar 70 vezes 7. Uau, nesse caso, Jesus nos ensina que o perdão é infinito. É infinito. Porque você não vai contar o erro de uma pessoa. E também não tem uma única pessoa que vai errar contigo 70 vezes 7. Não. Mas agora a questão que estamos aqui, pastor. Perdoar é uma coisa. Confiar é uma coisa. Agora, perdoar, será que você perdoa e ainda volta a confiar nessa pessoa? Porque Jesus nos manda perdoar 70 vezes 7. Boa. Só que, entretanto, não sei se o pastor Adilson deve ter algum texto que diz confiar em 70 vezes 7. Isso não. E olha, quando falamos de perdoar e voltar a confiar, devemos ter em conta de uma coisa muito importante. Perdoar, você é obrigado, porque é um mandamento. Porque está aqui escrito, Mateus 6,14 diz, perdoar uns aos outros. Então, quando falamos de perdoar, é um mandamento, é uma obrigação. Agora, confiar, a Bíblia diz também algo, maldito é o homem que confia num outro homem. Mas agora que tem uma outra questão que eu chamo de resumo. O resumo é que trazer por perto, trazer para perto de ti. Ele errou? Sim, errou. Você perdoou? Sim. Mas eu tenho a escolha de saber se essa pessoa permanece perto de mim ou se ela fica no seu canto. Porque trazer perto não é sinal de que a pessoa foi perdoada. Porque há muita gente que está perto, mas não recebeu perdão. Amigos que andam juntos, mas um tem raiva do outro, tem mágoa do outro. Estão perto, mas o perdão não reina sobre eles, sabe? Então, eu digo que voltar a confiar é uma coisa, perdoar é outra coisa. Para perdoar, nós somos obrigados sim a perdoar. Agora, voltar a dar um espaço, voltar a trazer por perto, isso é uma decisão individual. E eu tenho a plena certeza que é uma decisão que não afeta o perdão. Porque nós, como homens, temos livre-arbítrio e sabemos, eu quero andar com ele, se isso me faz bem, eu vou continuar a andar. Mas se não me faz bem, eu tenho o direito de me afastar, desde que o meu coração esteja limpo, desde que o meu coração não tenha mágoa, desde que o meu coração não tenha rancor, não tenha qualquer sentimento negativo com a pessoa que talvez me causou mal, que fez alguma coisa, sabe? Mais ou menos assim. Amém, pastor Adilson. Pastor Adilson, a falta de perdão pode abrir porta para as enfermidades emocionais e espirituais? Pode. E a partir de agora eu vou entrar um bocadinho naquilo que é Lucas 15. Lucas 15 fala sobre a história do filho pródigo. Filho pródigo, as parábolas que Jesus contou. E eu quero falar um bocadinho sobre o irmão do filho pródigo e sobre o filho pródigo. Olhando para este tema, ou para esta pergunta, sobre doenças emocionais e doenças espirituais, eu vou dizer assim, a falta de perdão pode sim trazer doenças espirituais e emocionais. E eu te explico por quê. Quando o filho pródigo saiu da casa do seu pai, a história revela que era um pai rico, que tinha bens, que tinha tudo. O filho saiu, pediu a sua parte da herança e foi para uma terra longínqua, uma terra distante. E aonde ele foi, destruiu os seus bens, gastou de forma absurda e ficou sem nada. Mas o contexto dessa história é que o pai, ele fala sobre Deus. E o filho fala sobre nós, humanos. Fala sobre a vida espiritual. Fala sobre a salvação. Fala sobre se distanciar de Deus. Então, quando o filho sai e gasta tudo, automaticamente ele está a carregar uma enfermidade espiritual. Porque quem está distante de Deus, porque quem está longe de Deus, essa pessoa, ela não está curada, essa pessoa está doente. Porque toda pessoa que se afasta de Deus,
automaticamente ele entra num estado de enfermidade espiritual, num estado de decadência espiritual. Uau. E ele, o filho, até nesse momento, né? Até nesse momento ele tá doente espiritualmente, porque ele está longe daquilo que é a presença do pai, porque o pai simboliza Deus. Então ele está doente espiritualmente, porque ele não está ligado à sua origem, não está ligado àquele que lhe dá vida, àquele que lhe dá força, sabe? E quando olhamos na mesma história, quando esse filho volta na casa do pai, o pai lhe recebe, o pai lhe perdoa. Mas quando o pai lhe perdoa, o pai lhe dá anel, o pai lhe dá sandália, o pai lhe dá roupa. Isso fala sobre alguém que estava numa situação de ruína, que foi renovado, que foi transformado. Isso fala de alguém que estava numa situação de enfermidade espiritual, que foi transformado por conta do perdão que recebeu do seu pai. E melhor, o pai não mandou trazer a roupa antes deles conversarem. Primeiro é se acertar aqui. Ok. Primeiro recebeu o perdão. Depois de receber o perdão, ele recebe as coisas. Ok. Tá a ver? E agora, falar sobre a doença emocional que a falta de perdão pode trazer para nós, eu falo sobre o irmão do filho pródigo. Ok. Porque todo mundo estava Nesse dentro caso, de ele casa. estava em casa, mas nunca perdoou o irmão. Não Assim. perdoou, e eu vou te provar por quê. Porque eles estavam todos agora a festejar a vinda do irmão, e quando o irmão chegou, o irmão do filho pródigo chegou, ele ficou triste. Quer dizer, o pai perdoou o filho, os funcionários de casa perdoaram o filho, Mas ele não. Ele ficou fora e ficou triste. Por quê? Porque ele estava lá e não havia perdoado. E isso remete a uma doença emocional. Emocionalmente, ele estava doente, porque tinha ciúmes, porque tinha tristezas. Nesse caso, o ciúme é uma doença emocional. Claro, Ok. claro. É doença, porque só alguém doente não se alegra com a vitória do outro, sabes? Então, é basicamente isso. Emocionalmente, eu aponto para o irmão do filho pródigo, porque ele tinha tudo para entrar na festa e se alegrar com a presença do seu irmão que voltou, mas ele decidiu não ficar. E tanto é que o pai teve que sair fora para falar com ele, ou seja, para lhe curar, para lhe chamar a atenção, para demonstrar que não, filho, não é assim. Nós podemos viver sem essa doença. Mas tudo isso passou depois de haver o perdão, depois do perdão ser revelado tanto para o filho que havia se perdido e para este outro filho que ficou fora, porque o ato do pai sair e falar com ele é como se tivesse, sabe, a lhe despertar espiritualmente. É como se tivesse a chamar a sua consciência para se arrepender. Filho, não, esse não é o caminho certo. Ele é teu irmão, filho. Filho, ele errou, mas é teu irmão. E eu creio que a partir do momento que o pai conversou com o seu filho, as coisas mudaram. Pois é, pastor Adilson. Então, é uma coisa que isso é algo muito profundo. Isso é algo muito profundo. Pastor Adilson, o perdão é um processo ou um ato de instantâneo, um ato instantâneo, ou melhor, Instantâneo? como alguém pode começar esse caminho do perdão? Como alguém pode dar, tipo, ele quer perdoar. Há pessoas que têm dificuldade de perdoar. Muita dificuldade em perdoar. É tipo aquele, você me feriu. Nós em Angola temos um ditado que diz: quem me suja não me limpa. Misericórdia. Como é que o pastor Adilson pode aconselhar essa pessoa? Como ele pode começar esse caminho do processo para o perdão? Boa, boa. Olha, eu vou dizer assim. O perdão que o homem pode liberar, às vezes ele soa como um processo. Às vezes. Porque eu acho que esse tema de perdão instantâneo, perdão momentâneo e como iniciar este caminho depende de pessoa em pessoa, a pessoa.
Mas deixar aqui claro que o perdão do homem às vezes pode demorar. Imagina, quando, por exemplo, você comete um erro com alguém e essa pessoa está muito chateada. Epá, não, você falhou comigo, não quero mais saber de ti. E até um certo dia você cai na real, não, eu vou lá pedir desculpa a esta pessoa. Você vai pedir desculpa a esta pessoa e ele te fala, tá bom, vamos esquecer, já te perdoei. Mas às vezes essa pessoa te perdoou, a princípio só com palavras. Mas é um perdão momentâneo ou um perdão estranho? Este eu posso dizer que estamos num processo de perdão, porque quem te perdoa primeiro só com palavras é sinal de que deve fazer um esforço para te perdoar na totalidade com o coração. Porque ele, pai, não, tá bom, eu te perdoo, fico só assim. Mas às vezes você consegue sentir que não, ele por palavras disse que me perdoa, mas está assim comigo de uma maneira estranha, sabe? Então, algumas pessoas levam um bocadinho de tempo para abrir na totalidade. Mas nesse caso, pastor, nesse caso, esse caso ele está num processo para o perdão. Nesse caso, só te perdoou assim. Ele precisa voltar, voltar a confiar ou o perdão total vai depender da convivência, se não voltar a falhar, se redimir. Como é mais ou menos isso? Olha, para o caso dos homens, eu falo mesmo dos homens, isso estou a generalizar. Para o caso dos homens, às vezes isso é a realidade. A pessoa para perdoar, às vezes é muito difícil. Tá vendo? Você chega para alguém e pede desculpa, mas a pessoa, ele te diz, não, tá bom, eu te perdoo sim. Mas é só de boca. Mas quando o tempo vai passando, você vai também insistindo um bocadinho, a pessoa vai se redimindo, a pessoa vai se rendendo e assim então ela abre a porta para o perdão entrar. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo que com Deus é diferente. Deus ele não vê o perdão como um processo. Ele vê o perdão como uma urgência. Para Deus, o perdão é urgente. E vamos voltar naquilo que falamos há pouquinho. O ladrão, Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Olha, ele pediu para Jesus lembrar dele quando Jesus entrar no seu reino. E você vê que Jesus vê, não. Se for para mim lembrar quando eu entrar, eu estou a falar de futuro. Mas o meu perdão não depende do futuro. Então, é presente. Então eu não vou te lembrar quando eu entrar. Hoje mesmo vais entrar. Hoje mesmo, conforme nós falamos em amor, hoje mesmo vais pausar no paraíso. Hoje vais pausar no meu reino. Por quê? Porque ele só queria uma oportunidade futura. Mas Deus falou, não, perdão nem assim. Se arrependeu hoje, recebeu perdão hoje. Confessou hoje os pecados, recebeu perdão hoje. Mudou de vida hoje, recebeu perdão hoje. Pois é, pastor Adilson, pois é. Isso é algo forte. O perdão, ele não é futuro. O perdão, ele é presente. Presente na hora. Agora? É na hora. Isso é algo tremendo. Pastor Adilson, pode um cristão que diz ama a Deus e ao mesmo tempo viver preso na falta de perdão? E eu vou dizer assim, se um cristão vive preso na falta de perdão, esse não ama a Deus. E eu vou recapitular o que falamos no princípio. O facto das pessoas já não estarem juntas, já não estarem próximas, já não andarem juntas, não significa que não há perdão no meio. Não significa. Isso é uma coisa totalmente longe. Agora, eu posso aqui afirmar que quem não tem a capacidade de perdoar não é cristão. Por quê? Porque eu disse no princípio que o perdão é mandamento de Deus. Amém. Perdão faz parte da palavra de Deus, faz parte da orientação que Deus nos deu como cristãos. E se eu não perdoo alguém, eu não estou a viver conforme a palavra de Deus.
E se eu não estou a viver conforme a palavra de Deus, então eu não amo a Deus. Porque quem ama a Deus honra a palavra de Deus. Quem ama a Deus serve a Deus. Quem ama a Deus obedece a Deus. Então, se eu não consigo liberar perdão, é sinal de que eu estou muito distante de Deus. Eu tenho o nome de filho de Deus, tenho o nome de servo de Deus, mas eu estou distante de Deus. Por quê? Porque se você olhar para a Bíblia, quase todos os versículos que Deus fala sobre o perdão dele, ele condiciona o perdão dele no nosso perdão. Aleluia. Se você perdoar os teus irmãos, eu também vou te perdoar. Sabe? Amém. É mais ou menos assim, né, nesta linhagem. Se você confessa os seus pecados uns com os outros, perdoai o seu irmão 70 vezes 7, 70 vezes 30. Sabe? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Deus, muitas das vezes, condiciona o perdão dele no nosso perdão. Ou seja, se você não sabe perdoar, também não estás a receber perdão de Deus. E se não estás a receber perdão, não estás salvo. Porque o perdão é o início da salvação. Epa! Isso é forte. Isso é muito forte. O perdão é o início da salvação. É o início. Meu Deus do céu. Isso é muito forte. Pastor Dilson, o perdão tem limite? O perdão de Deus tem limite? Ou, entretanto, existem pecados imperdoáveis para Deus? Olha, vou lhe dizer assim. Vou começar com a primeira pergunta. O perdão não tem limite. Mas tem uma coisa que tem limite. A nossa vida. O perdão de Deus está sempre disponível para quem se arrepende. Mas, porém, nós não estaremos disponíveis a vida toda. Então, é uma questão de eu ver, não, eu não sou eterno. Então, eu tenho que aproveitar cada oportunidade que Deus me dá para receber o seu perdão. Porque o perdão dele não tem limite, mas a minha vida tem limite. Então, se eu não me arrepender e pedir o perdão dele a tempo, eu fico no chão. Eu fico longe. Agora, sobre pecados imperdoáveis, a Bíblia diz em Mateus 12, 31, que Deus perdoa todos os pecados. Ou seja, se você pecar contra Jesus, vais ter perdão. Se você pecar contra os céus, vais ter perdão. Mas a Bíblia afirma que se você pecar contra o Espírito Santo, Esse aí não. Esse não tem perdão. Pecas contra todos. Pecou contra o Espírito Santo, acabou a história, já não tem perdão. Epa! É complicadíssimo, pastor Dilson. Pastor Dilson, para nós terminarmos, porque nós já vamos aqui terminar, já chegou o nosso horário, eu queria que o pastor Dilson contasse-nos um testemunho forte em que o perdão transformou uma vida completamente, pastor Dilson. Boa, olha, eu vou contar sobre a minha vida. Quando eu estive em Angola, eu trabalhava, né? Tinha uma empresa minha, e vê lá, eu tinha muitos funcionários, e dentre todos esses, o pastor sabe que tem sempre aqueles mais próximos, aqueles mais queridos, aqueles que a gente confia, não, toma o cartão de caixa, vai fazer compras e por aí. Um certo dia, eu dei o meu cartão de caixa para um dos funcionários, para ele ir fazer uma compra aí, ir também ao banco, tirar dinheiro. Só que nesse dia, não sei qual é a situação que ocorreu na mente desse camarada. Ele chega até o banco e retira todo o dinheiro que estava na minha conta. Todo o dinheiro. E quando eu fui para tentar tirar dinheiro no dia seguinte, não tinha nada. Não havia dinheiro nenhum. Eu entrei para o banco, senhora, o que é que se passa? Eu não tenho dinheiro na conta. Eu não dei o meu cartão a ninguém que é desconhecido e por aí fora. E a senhora disse, não. Você não foi hackeado. O teu cartão foi usado na hora X. E quando eu fui refletir, opa, na hora X eu mandei o fulano. Meu Deus do céu. Eu fiquei a pensar, será que ele fez isso comigo? Não pode. Eu chamei o rapaz, rapaz,
Você tirou dinheiro, todo o dinheiro da minha conta. E não sobrou absolutamente nada. Ah não, velho, eu não queria tirar mais, muitas desculpas e por aí fora. Eu naquele momento confesso que fiquei muito chateado. E eu disse, por isso que você fez, você vai trabalhar comigo durante X de tempo, mas eu não vou te pagar salário. Não vou te pagar salário porque você me roubou. E o que você me roubou é praticamente equivalente àquilo que você tinha que ganhar. E eu fiquei mesmo decidido, não vou te pagar salário. E fomos trabalhando. Só que o surpreendente é, enquanto nós trabalhávamos, o Espírito Santo falou comigo para perdoar ele. Parece que o Espírito Santo começou a moldar. O Espírito Santo começou a falar comigo, olha, não está certo. Dá-lhe uma... Estou a falar já espanhol. Dá uma chance. Dá uma chance para ele. E eu disse, tá bom, filho, vem aqui. Toma, esse é o teu salário. Sim, é o teu salário, mas eu não merecia assim. Mas é o teu salário que o Espírito Santo falou comigo para te perdoar. E você vê, desde o dia que eu perdoei esse rapaz, paguei o salário dele, ele ficou, ele ganhou um carinho por mim, uma admiração por mim, um amor por mim e começou a se dedicar mais nos trabalhos. Tanto é que depois de um tempo ele se tornou um dos melhores funcionários que eu tive. Uau, uau. Que bom. Quer dizer, foi uma pessoa que quando a empresa necessitava de alguém para resolver, ele estava lá e resolvia. Porque ele não trabalhava apenas pelo dinheiro, mas porque ele tinha uma dívida moral. Ele viu, uau, como é que é possível? O meu chefe, ele conseguiu me perdoar esse tamanho. E ele começou a trabalhar, ele começou a obedecer, ele começou a cumprir. E ele mudou mesmo de comportamento, porque ele viu, não, eu que merecia o mal, não me fizeram mal, então eu preciso mudar. E ele mudou. Então eu levo essa história para toda a minha vida. Uau. Eu levo essa história para toda a minha vida. Porque ele está hoje trabalha sozinho, já tem o seu grupo também, já é um mestre, já está aprovado no mercado de trabalho, sabe? E isso é muito bom. E eu começo hoje a entender que não, valeu a pena obedecer à voz do Espírito Santo, porque quando Deus nos fala para perdoar, não é porque nós somos burros, não é porque nós somos idiotas, não. Quando Deus nos fala para perdoar alguém, é porque Ele tem algo maior para fazer. E deixa-lhe dizer algo para fechar esse assunto. Aconteceu outra vez com um cliente meu da empresa. O senhor me devia muito dinheiro. Fez um monte de situações só para não pagar aquele dinheiro que devia. Na minha mente, eu queria ir lá, Senhor, eu vou ir lá com a polícia, Senhor, eu tenho que resolver isso, Senhor, é muito dinheiro, Senhor, eu também necessito. E Deus me disse, não reclama. Deus me disse em alto e bom som, não reclama. E quando eu obedeci à voz de Deus, saí daí. No mesmo dia que eu saí, passei para a semana seguinte e recebi uma chamada de um trabalho que valia 3 vezes mais aquele trabalho. Uau, uau. Estás a ver? Então, às vezes, Deus está a pedir, e eu falo para quem está me ouvir agora, às vezes Deus está a pedir, às vezes Deus está a comunicar no teu espírito, no teu coração para perdoar as pessoas. Não é porque Ele quer que você seja o único bom da história, não, mas é porque Ele tem um propósito maior contigo, Ele tem um plano muito grande, mas a falta de perdão às vezes pode atrapalhar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Uau, uau, uau mesmo. Meus queridos, hoje nós estivemos aqui com o nosso querido amigo, pastor. Meu Deus, Adilson, pastor Adilson. Meus queridos, hoje tivemos aqui nesse grande episódio com o nosso pastor Adilson Cupatela, ele que veio nos falar sobre perdão. E você que ouviu esta grande entrevista, esse podcast, foi uma coisa maravilhosa. Aprendemos como perdoar, aprendemos que o perdão de Deus é infinito, aprendemos que a glória de Deus, ou melhor, o perdão de Deus depende da nossa atitude. Ou melhor, quando nós nos arrependemos, quando nós procuramos querer o perdão de Deus, automaticamente o perdão de Deus ele é nos cedido. Ou melhor, você precisa perdoar. E também perdoe, dê perdão. Então nós estamos aqui. Pastor Adilson, quero agradecer, família, amigos.
tens aqui a oportunidade. Esses 2 minutinhos, porque nós já vamos terminar o nosso podcast, que está a ser uma benção. Glória a Deus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, que é o dono da vida, é o dono desse momento, é o que nos deu a oportunidade de aqui estar hoje. E também quero agradecer a minha esposa linda, a minha amada esposa, Diaconisa Esther, te amo muito. Quero também louvar a Deus pela vida do meu filho, meu primogênito. Amém. E Amém. também